Saudações a todos e todas em mais um Quarentenem. Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações e eu vou dividir esse pequeno momento em três partes, né? O primeiro momento conceitual, falando sobre o protagonismo português nas grandes navegações e posteriormente a Espanha também entrando nessa corrida. E faremos um exercício que vai nos dar uma reforçada, uma pequena preparada para o Enem ou para outros certames que porventura vocês tenham em vista. E eu tenho uma indicação de um livro, né, que vou estar falando no final aqui do vídeo. Então vamos lá. As grandes navegações, elas marcam um período de profundas mudanças na Europa. O desenvolvimento do mercantilismo, a formação dos estados modernos, né? Os estados nacionais, né? A Europa, ela começou a ter a configuração, a formação, os limites de fronteira muito parecidos dos atuais, né? Isso principalmente no que se refere a Portugal e Espanha ali na Península Ibérica. É interessante relembrar que a Península Ibérica ali dividida, né, ali territorialmente entre Portugal e Espanha, foram invadidos pelos povos muçulmanos mouros e que Portugal conseguiu se libertar dessa invasão antes da Espanha. Isso também fez toda a diferença ali para que politicamente, economicamente e geograficamente ali Portugal se organizasse e se jogasse nas grandes navegações, essas grandes navegações marítimas. Então vejam só, essas grandes navegações elas aceleraram um processo de colonização e de contato entre povos e culturas. Os portugueses, através das grandes navegações, além de chegar ao continente americano, também chegaram em outras regiões da Ásia e da própria África, né? explorando ainda mais ali o comércio com a África. Então, além disso, nós temos alguns marcos que fizeram com que Portugal se diferenciasse, na verdade, fosse a primeira nessa expansão, não é? Foi através da expansão marítima, por exemplo, que conquistaram Celta em 1415, que chegaram à Ilha de Madeira em 1418, que passaram pelo Cabo Bojador em 1434, passaram pelo Cabo da Boa Esperança em 1488 e descobriram um novo caminho para a Índia em 1499. É engraçado que o Cabo da Boa Esperança ele era chamado de Cabo das Tormentas, né? Mas porque com toda aquela dificuldade técnica de se navegar naquele período, quando conseguiram, né? Quando ultrapassaram esse obstáculo, ele virou o Cabo da Boa Esperança, né? Mas até então era motivo de muitos mortes através de naufrágios. Também o que marca é que um território português chamado Algarve foi uma das regiões que foi invadida pelos mouros, depois foi retomada pelos portugueses, mas segundo alguns historiadores, ali surgiu através do Dom Henrique, do infante Dom Henrique, a escola de Sagres. E essa escola era uma escola marítima, e ela permitiu com que a náutica, né, a marinha portuguesa fosse mais, as técnicas fossem mais utilizadas e que ela tivesse mais êxito, não é? Afinal de contas, segundo os historiadores, essa escola ela desenvolveu por período técnicas de navegação e de conhecimento náutico fundamentais para aquele período e principalmente para os navegadores que estavam não só
se jogando ao mar, né? Mas eles estavam cruzando o Oceano Atlântico, eram longas distâncias, meses ao mar. Então isso fazia com que exigisse o maior conhecimento, o maior domínio de conhecimento técnico possível. As grandes navegações espanholas, elas aconteceram posteriormente, como eu falei, e um dos fatores foram as questões políticas. Uma era que eles estavam sob domínio ali, em conflito com os mouros, com esses muçulmanos que tinham tomado parte do seu território. E que, aos poucos, os espanhóis foram retomando as suas áreas, e isso foi quase no final ali em meados do século XV. E com isso, depois da expulsão dos mouros, o processo de estabilidade política através da formação do Estado moderno, né, do Estado nacional, como conhecemos hoje o país Espanha. Então, mas logo passado por esses acontecimentos, a Espanha conseguiu, através de um navegador genovês, Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, chegar ao continente americano. E isso vai fazer muita diferença, né? Logo depois nós vamos falar sobre isso, mas virão os tratados de Tordesilhas, na verdade, o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América ali entre Portugal e Espanha, para evitar até uma eventual guerra entre esses países, e que a igreja, na época a Igreja Católica, conseguiu mediar e marcou também a história do continente americano definitivamente e dos indígenas que aqui habitavam. Afinal, as grandes navegações, ela permitiu que Espanha e Portugal e depois Inglaterra, Holanda e outros países, França, fossem, principalmente aqui em determinado momento para o continente americano, e fossem fazendo as suas colônias, né? E isso marcou definitivamente a história da América. Então, as consequências dessas grandes navegações foi, por exemplo, no século XV, século XVI, Portugal se tornou a grande potência daquele período. E é interessante quando a gente vai falar sobre potências, né? Hoje, por exemplo, nós temos várias potências no mundo, Estados Unidos, China, Inglaterra. No século XV e século XVI, nós tínhamos Portugal. Logo, um período adiante, teremos a Inglaterra ali como pioneira também, como uma das primeiras na Revolução Industrial. No século XX, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a hegemonia ali dos Estados Unidos, de um lado, a União Soviética de outro. Hoje não existe mais a União Soviética. E hoje nós temos o grupo de países que são potências. Os Estados Unidos ainda continua sendo uma grande potência, mas nós estamos percebendo um crescimento incrível da China, e que agora, no século XXI, pode ser que na segunda metade ou até antes do século XXI, possamos ter a China como uma grande potência hegemônica. Então isso tudo é para mostrar que a história, na verdade, ela é mutável, né? A história, ela não para, os fatos os acontecimentos históricos, civilizações têm o seu crescimento, têm o seu auge, às vezes tem o seu declínio. Então, assim, processos econômicos vão surgindo, fenômenos como fenômenos naturais ou pandemias como que estamos vivendo agora, vão mudando os rumos da história. Então, por mais que algumas pessoas achem que a história é cíclica, ela não é. A história, ela vai mudando e ela não se repete. Pelo contrário, ela vai trazendo novos elementos, novas características, novos atores históricos, personagens históricos, novas situações. Então, muito bem. A questão. Vamos aqui para a questão.
Selecione a alternativa que não explica o início das grandes navegações em Portugal. Letra A. Investimento dos genoveses no comércio de Lisboa. Nós percebemos que os genoveses, sim, eles incentivaram, eles tinham interesse nas grandes navegações, porque novas descobertas, novos territórios significariam novas riquezas e mais comércio. Letra B. Proximidade geográfica com a costa da África e o Oceano Atlântico. Isso, então, é verdade. Os portugueses, eles exploraram muito bem, os espanhóis depois, mas principalmente ali os portugueses no seu pioneirismo, exploraram bastante a África, a costa da África e posteriormente cruzando o Oceano Atlântico e fazendo comércio com o continente americano. O desejo de retomar Constantinopla das mãos dos otomanos. Não, isso não tem. Constantinopla caiu, né? Inclusive foi invadido pelos povos chamados bárbaros muçulmanos, enfim. Então isso fez com que fosse um marco importante para enterrar o sentido da Idade Média e começou como um marco para a modernidade, o período conhecido como Idade Moderna. Então essa alternativa é a alternativa incorreta, é a que se pede aqui, mas vamos continuar a leitura. O desejo de encontrar uma rota para a Índia, né? Esse é o item D. Verdade, eles queriam novas rotas, afinal de contas eles queriam evitar pirataria, queriam percursos mais seguros, então sempre houve essa preocupação. E por último, a estabilidade política garantida pela unificação territorial e pela Revolução de Aves. A Revolução de Aves aconteceu em Portugal e permitiu essa unificação do Estado Nacional de Portugal, né? Portugal como esse Estado que nós conhecemos hoje. E aproveitando aqui, eu quero sugerir um livro bem interessante do historiador Yuval Noah Harari, né? Ele tem belíssimos livros, o que eu vou citar hoje é um best-seller, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Então ele fala, né, nessa obra sobre a evolução dos seres humanos, as suas relações de comércio, sociais. E como nós estamos falando aqui das grandes navegações, eu separei um trecho que eu achei interessante, falando porque as grandes navegações representam muito para a história da humanidade. E acreditem, para os povos americanos, muito, muito mesmo também. Porque aqui nós tínhamos civilizações exuberantes, né? Magníficas, como os Incas, os Maias, os Astecas, né? Impérios, né? O Império Azteca, o Império Inca, os povos indígenas da região amazônica aqui, do Brasil, nos Estados Unidos também os povos indígenas ali também com sua diversidade. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles foi um choque cultural muito grande e trouxeram também doenças, né? Trouxeram também eu tinha um professor de história que falava que quando os portugueses chegaram no Brasil, uma gripe matava um espirro era capaz de matar centenas de indígenas. E eu ficava imaginando o porquê, né? Mas na verdade é porque naquele período não se falava de uma globalização como nós vivemos hoje. E muitos indígenas realmente, quando se depararam com os portugueses, entraram em contato com bactérias, com vírus, com doenças, como hoje nós sofremos aí com a pandemia, que fez com que morressem milhares, centenas de indígenas através dessas doenças. E aí o historiador Yuval, ele fala sobre isso. Pureza na América. Um círculo vicioso similar perpetuou a hierarquia racial na América moderna. É porque quando os colonizadores chegaram aqui, eles chegaram com um ar de superioridade. Não chegaram logo em guerra, mas logo no decorrer do processo de contato e de colonização,
estabeleceu-se um brutal processo de colonização e escravidão. E aí ele fala o seguinte: do século XVI ao século XVIII, os conquistadores europeus importaram milhões de escravos africanos para trabalhar em minas e plantações do continente americano. Optaram por importar escravos da África e não da Europa ou do leste da Ásia, devido aos 3 fatores circunstanciais. Primeiro, ele falou que a África era mais perto, então era mais barato importar escravos do Senegal do que o Vietnã. Em segundo, na África já existia um comércio de escravos bem desenvolvido, exportando principalmente para o Oriente Médio, enquanto na Europa a escravidão era muito rara e era obviamente muito mais fácil comprar escravos em um mercado existente do que criar um do zero, né? E a terceira que ele fala, e o mais importante, segundo ele, era que as fazendas em locais como Virgínia, o Haiti e o Brasil estavam tomadas por malária e febre amarela, originárias da África. Os africanos haviam adquirido durante gerações uma imunidade genética parcial a essas doenças, enquanto os europeus eram totalmente indefesos e morriam aos montes. Portanto, era mais prudente para um dono de latifúndio investir seu dinheiro em um escravo africano do que em um escravo ou criado europeu. Então vejam só, isso são fatos, né? Os historiadores eles vão fazendo uma pesquisa constante e, como eu falei, a história não é acabada e não é absoluta, e ele vai trazendo essas questões, até essa questão, segundo ele, já de alguma resistência a algumas doenças que os africanos, porventura, poderiam entrar em contato, como a malária, e, enfim. É interessante fazer essa análise porque, como eu falei, a história é uma coisa que é uma ciência, mas a ciência não significa que ela é absoluta, incontestável. Pelo contrário, nós vamos perceber que no conhecimento, uma das transições importantes do final da Idade Média e que marca a Idade Moderna e que nos influencia de forma importante até hoje é a ciência. E que a ciência ela não é baseada em dogmas, ela é baseada em testes sistemáticos, onde se busca, de maneira contundente, provar ou trazer experimentos que comprovem fatos, circunstâncias, testes e assim vai. Não é? Então, fica aqui essa análise. As grandes navegações, elas foram importantes para a nossa história, né? A história mundial, mas principalmente nós brasileiros e americanos aqui. E quando nos referimos é interessante a expressão novo mundo, é porque para os europeus, antes das grandes navegações, eles conheciam ali a Ásia, parcialmente, conheciam a África, conheciam, né, o seu território europeu, e a América era uma nova terra, né? Realmente era um novo mundo. E essa expressão novo mundo vem representar isso mesmo. Era como duas civilizações, na verdade inúmeras civilizações com línguas, culturas, costumes colidissem ali. Né? Então era totalmente a visão de mundo. Eu já falei em algumas outras aulas, em outros vídeos, dessa diversidade, desse choque de diversidade que foi esse encontro dos europeus com os indígenas americanos, em sua grande variedade, em sua grande pluralidade. Então fica aqui a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, leiam bastante, busquem sempre as informações que a mídia está trazendo também, se afastem das fake news, busquem opiniões de jornalistas, de historiadores, mas olhem sempre com um senso crítico, que isso vai ajudar não só em fazer uma prova de concurso, o Enem, mas também para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima!